Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu, professor Elias Santana, tenho uma dica importante para a sua prova do TST. Vem cá comigo. O assunto sobre o qual eu quero falar é morfossintaxe da língua portuguesa. Mais especificamente para hoje, vamos falar acerca do verbo. Tudo bem? Quando crianças, nós aprendemos que o verbo é uma palavra muito importante e que possui 3 classificações distintas. Isso quando crianças. Vem cá. Você aprendeu que verbo é aquela palavra que pode indicar ação, é aquela palavra que pode indicar estado e é aquela palavra que pode indicar fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Não é verdade? Você aprendeu isso aqui quando você era uma criancinha, beleza? Vamos começar de baixo para cima. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Aqueles verbos que servem para indicar aquilo que ocorre na natureza. Chover, nevar, trovejar, amanhecer, entardecer, são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbos de estado, uma listinha que você memorizou quando criança. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se e virar. Tudo bem? Vou repetir para você. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar. Tudo bem? Esses são verbos de estado. E o que são verbos de ação, professor? Todo o resto. A ideia é, você vai pensar para mim assim a partir de agora. Aquilo que não é fenômeno da natureza e aquilo que não é estado é verbo de ação. Tudo bem? Essa que é a diferença. Detalhe, professor, mas os de estados você colocou o verbo andar. Tudo depende da frase, não é verdade? Se eu digo para você assim, ó, ele anda rapidamente, ação. Agora, se eu falo, ele anda preocupado, estado, ou seja, ele anda preocupado, ele está preocupado, tudo bem? Por que isso aqui é tão importante pra gente? Porque a partir dessa ideia, eu vou poder separar um pouco da sintaxe dos verbos. Funciona da seguinte maneira. Os verbos de ação na língua portuguesa, eles podem ser verbos transitivos diretos, eles podem ser verbos transitivos indiretos, eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos, ou então eles podem ser verbos intransitivos. Tudo bem? Essas 4 definições podem recair acerca de um verbo de ação. Verbos de estado. Verbos de estado podem receber 2 definições. Ou é verbo de ligação, ou então pode ser também verbo intransitivo. Tudo bem? E os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles sempre são verbos intransitivos. Isso aqui te ajuda demais naquelas questões da banca FCC que pedem para você avaliar a transitividade verbal. Porque a ideia é, eu vou ter de mapear os verbos e se eu fizer esse mapeamento primeiro, eu consigo eliminar impossibilidades. Por exemplo, ao olhar um verbo de estado, eu não vou pensar se esse verbo é transitivo, não é verdade? Ao olhar um verbo de ação, eu não vou pensar que ele é de ligação. Essa é a associação que eu preciso fazer. Mais que isso, eu preciso que você tenha muito cuidado com esse verbo aqui, ó, o de estado. Porque muitos alunos associam a esses verbos, quando a gente fala os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar, já pensa assim, verbo de ligação. E não é. Essa listinha é a listinha dos verbos de estado. Os verbos de estado que podem ser verbos de ligação caso haja predicativo do sujeito. A condição para que um verbo de estado se torne um verbo de ligação é a existência de um predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, o verbo é intransitivo. Tudo bem? Então eu quero que você se lembre desse mapeamento porque ele vai te ajudar demais na hora de separar esse tipo de questão da banca FCC. Verbos de ação podem ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto ou verbo intransitivo. Verbos de estado, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer, andar, tornar-se. Verbos de ligação, verbos intransitivos.
fenômenos da natureza, sempre verbos intransitivos. Treine esse mapeamento, que isso vai te dar muito mais velocidade para que você elimine impossibilidades e saiba resolver melhor esses tipos de questões da banca FCC, tudo bem? Então olha lá na tela de novo para você ter isso aí mapeado nos teus estudos, fechou? Forte abraço, até a próxima.